Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para o primeiro vídeo de filosofia do canal. Mas antes de tudo, já vou pedindo para todos vocês que se gostarem do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e deixe seu comentário falando o que achou do vídeo. Então vamos lá! É claro que você já ouviu falar do Covid-19. Vírus que está se alastrando no mundo desde o início de 2020, está destruindo economias, causando distanciamento social, atrapalhando no processo educacional e, claro, causando infelizmente diversas mortes ao redor do mundo. Visto esse cenário, acho interessante retomar as ideias de um grande filósofo germânico, chamado Friedrich Hegel. Hegel, nascido em 1770, dizia que o homem é um ser histórico e que a história humana não é linear. Para entender isso, Hegel percebeu que o humano é um ser dinâmico e que, portanto, estamos em constante mudança. Vejamos, se o homem é um ser dinâmico, estamos em constante mudança e construímos a nossa própria realidade, quer dizer que a realidade também é dinâmica e sofre constantes mudanças? Sim, para Hegel a consciência e a racionalidade de uma sociedade podem mudar em determinados momentos da história, e assim a realidade se modifica também. Mas qual a importância disso e como isso acontece? Hegel criou uma dialética, mas não pense nela como um método para entender a estrutura da realidade, pois a dialética, para Hegel, é a própria realidade. Essa dialética funciona basicamente assim. Para se formar um argumento baseado na verdade e no equilíbrio, sempre existe uma tese e uma contraposição a essa tese, chamado de antítese. É importante destacar que ambas contêm parte da verdade e aspectos importantes, porém de maneira exagerada e com distorções da realidade. Com a discussão e com principalmente o passar do tempo, encontra-se um certo equilíbrio nessa contraposição de ideias e princípios, assim formando uma síntese, a qual se aproxima mais da verdade e da realidade. Após esse processo, essa síntese se transforma em uma nova tese e uma nova antítese é formada, e depois, consequentemente, uma nova síntese é estabelecida, e assim sucessivamente. Portanto, a racionalidade humana, a consciência da sociedade, os princípios e as ideias a serem seguidas vão amadurecendo, e assim a dialética de Hegel se demonstra como o motor da sociedade. Porém, sabemos que muitas vezes as coisas não são bem assim. Normalmente, a sociedade está variando entre extremos, ou é X ou é Y. Isto é, seguimos princípios e ideias e temos uma consciência que, na maior parte das vezes, engloba somente um lado da moeda. Assim, avançamos, mas deixamos muitos princípios e informações para trás. Assim, forçando a sociedade a regredir para os momentos que, normalmente, chamamos de tempos sombrios, ruins, etc. Claro, não queremos nunca passar por momentos considerados ruins, mas pensando pela filosofia de Hegel, qual é a vantagem de se passar por um momento desafiador? A vantagem é basicamente que passando por uma experiência difícil ou até mesmo ruim, como a que estamos enfrentando atualmente com o novo coronavírus, garantiremos a captação de informações, princípios e elementos que são importantes para a evolução da sociedade e do humano. Portanto, para Hegel, os momentos ruins não são um fim, pois talvez são momentos importantes de se ter uma antítese que ignoramos no passado, para que possamos depois evoluir com mais maturidade em certos aspectos e assim formando uma síntese. Além disso, a dialética de Hegel, como havia falado no início, é a própria realidade. Mas por que ela é a própria realidade? Isso se deve ao fato de que, por exemplo, quando se temos uma tese e encontramos uma antítese, conhecemos mais aquilo que confronta a sua ideia e, consequentemente, entende mais de você mesmo e de sua ideia. Com isso, como o indivíduo começa a entender mais do outro e de si mesmo, ele se possibilita conhecer mais sobre a justiça, cultura, matemática e até mesmo sobre a política, por exemplo. Ou seja, a dialética permite que o indivíduo e uma sociedade amplie sua consciência, amplie sua racionalidade, sendo elas maiores que as anteriores e, portanto, o espírito, isto é, a mentalidade e a percepção do indivíduo em relação ao mundo, começa a compreender o todo, ou seja, a compreender a realidade de fato. Mas, peraí, o que isso tudo tem a ver com a pandemia do coronavírus? Como todos sabem, estamos passando por um momento difícil e de escala global. Momento esse que muitos estão, infelizmente, perdendo familiares, vendo suas economias serem destruídas, em situação de reclusão social, etc. Ou seja, um cenário perfeito para ser caracterizado como caos social.
Além disso, aqui no Brasil, possuímos uma sociedade polarizada politicamente, a qual nos faz seguir, muitas vezes, medidas e princípios extremistas, exagerados ou com uma verdade distorcida sobre a realidade. Como todo esse cenário caótico em conhecimento, podemos retomar a filosofia de Hegel. Ao invés de sermos pessimistas, de sermos extremistas e medrosos, devemos analisar da maneira mais otimista possível a situação atual. Mas entenda que esse otimismo não é achar boa a atual situação, mas sim analisar que todos os problemas gerados pela pandemia serão vencidos pelos humanos. Devemos ser fortes o bastante para enfrentar todos esses problemas para adquirir novas experiências, que talvez ficaram para trás com os rápidos avanços da sociedade atual. A história humana não é linear, e provavelmente estamos em um período, se pudéssemos colocar a história humana em um gráfico, de baixa. Porém, com a esperança e a união de todos, podemos vencer essa baixa e torná-la futuramente, com o conhecimento da antítese apresentada, de certo modo para todos nós, em uma alta, e assim formar uma síntese. Uma outra coisa que podemos tirar proveito da filosofia de Hegel, especialmente para o Brasil, é que temos diversas discordâncias políticas em nossa sociedade atual. Porém, escute sempre os dois lados. Faça em sua mente o embate entre tese e antítese, para que assim a sociedade e as instituições formem, o mais rápido possível, uma síntese para que resolvemos com equilíbrio, com a real verdade e sem extremismo essa situação que vivemos atualmente. E como dizia Hegel, cada estágio da história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo.